impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tributo a Deus este momento rico e importante que está se fazendo na minha vida. A Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Gilberto Fabiano. Deus abençoe, enriqueceu o convite e a gente aceitamos. É uma honra para nós ministrar aqui na nossa sede, essa nave mãe, a qual nós estamos debaixo da autoridade do pastor José Cipriano, pastor Odete, pastor João Marquinhos, que está lá atrás, no fundo. Deus abençoe ele. Nosso amigo Ledeni, pastor Ledeni, Deus abençoe também, que está regendo essa Quinta da Vitória, e também os demais pastores que regem o corpo desta igreja. Amém? Deus abençoe todos que vieram, também o grupo de louvor, que louvou muito bonito. Convido os amados a abrir a Bíblia, sem delongas, em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 21 e 25, capítulo 21 e verso 25, último versículo do Evangelho de João, último versículo que João está referindo Jesus, autor de muitos milagres. E nessa noite é uma noite de milagres e de vitória. Creio que você entrou nesse ambiente espiritual, e vai sair daqui de posse da tua vitória, do teu milagre. Amém? Saia debaixo dessa convicção. Amém? E Deus garante a grande vitória e o grande milagre. Quem achou, diga amém. Mesmo sentado ou em pé, quem queira se colocar de pé. O texto e o versículo referido é este: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, os autores dos livros sinóticos, eles pegam por um ângulo alguns milagres e relata esses milagres. E os três livros sinóticos, entre Mateus, Marcos e Lucas, eles referem o mesmo milagre de Jesus. Mas Jesus, num dia só, ele consegue curar 10 leprosos. E nenhum dos autores consegue falar sobre esses leprosos. Mas Jesus, numa caminhada que vê esses 10 leprosos, Jesus cura os 10 de uma vez só. Então não tem como falar como será gordo, baixo, alto, mas ele se refere que Jesus só numa palavra lançada de cura, curou 10 leprosos, e dentre outros, multidões e mais multidões que era curado. Até doenças que a medicina não conhecia ainda, que era desconhecida da medicina daquela época, Jesus curava. Jesus fez 37 milagres poderosos que atribui a ele. O resto não conseguiram atribuir, porque eram multidões e mais multidões que vinham. Então eles pegavam os milagres mais assim, parado, como aquele homem que jazia, colocado ali, 38 anos no tanque de Betesda. O paralítico também, que desceu pelo telhado, que os 4 anônimos estavam levando ele também. Então eles pegam alguns milagres específicos que eles querem relatar. 37 milagres poderosíssimos que Jesus fez. E Jesus ainda continua fazendo. Ele é o mesmo e não mudou. E nesta noite Ele está aqui para operar milagres na tua vida, na minha vida, nesta noite. Jesus é autor também de 40 parábolas. 40 parábolas, Jesus está falando de coisas simples, a qual 12 grupos daquela época não conseguem entender, entre escribas, fariseus e saduceus, e outros grupos, zelotes, herodianos, não conseguiam compreender, mas Jesus revelava aos pequenos, aos simples. Jesus, ele vem trazendo um sermão bem simples, o sermão da montanha, a alegria, a bem-aventurança, aqueles que sofrem perseguição, pobres, aqueles que têm sede de justiça. Jesus faz 5 sermões
poderosíssimo. Jesus também tem no currículo dele, tem 3 ressurreições. Primeira ressurreição, a filha de Jairo, que está em Marcos capítulo 5. Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Quando Jairo não consegue achar solução entre a medicina, Jesus está vindo de uma missão de Gandara, e quando ele chega, Jairo no porto, ou próximo da margem da Galileia, adora e leva Jesus para casa. Jesus está indo para a casa de Jairo, só que um ensejo vai acontecer no meio do caminho. Uma mulher que sofria de um fluxo de sangue 12 anos, gastando tudo que tinha, somente tocou nas orlas de Jesus, somente colocou no seu coração de tocar nas vestes de Jesus, e de Jesus saiu virtude. Só de Jairo levar Jesus para a sua casa, para que Jesus opera um milagre extraordinário na filha dele, milagre já estava acontecendo no caminho. E aqui eu tendo algo, se eu levo Jesus, eu não só levo Jesus para minha casa, para minha família, eu levo Jesus até para minha vizinhança, eu levo Jesus para o meu bairro, eu levo Jesus para minha cidade. Quem anda com Jesus é diferente, irmão. Quem leva Jesus em todo o seu dia a dia, em tudo que você for fazer, leve Jesus, porque não vai acontecer só milagre na tua vida, mas também aqueles que estão próximo de você. Só de estar próximo de você vai acontecer milagre na vida deles. Jesus chega e vai ver uma menina também que tem 12 anos de idade, agora está dentro de um quarto. Jesus chama os seus amigos especial, Pedro, Tiago e João, enquanto a voz da incredulidade estava gritando lá fora, dizendo: não incomode mais o mestre, não precisa mais do mestre. Mas quem viu milagre lá atrás, se acha que vai largar o mestre? Quem teve experiência lá atrás, se acha que vai dar ouvido à voz da incredulidade, a voz da murmuração? Jamais. Jairo entra com Jesus dentro da casa. Jesus olha para a menina e diz: Talita cumi, menina, levanta e anda. A menina rapidamente se acorda. Só que tem um porém: Jairo andou com tanto fariseu. Sabe o que aconteceu? Começou a tratar a casa dele dentro de um farisaísmo. Mas só que quando Jesus olhou para Jairo e disse: dá de comer a menina, Jairo, dá alguma coisa para a menina comer. O teu milagre é você que alimenta, é o que você traz para dentro da tua casa, que faz você um vitorioso, que faz você um campeão, que faz você viver e desfrutar as maravilhas de Deus. Ei, a menina levantou um pouco zonza, um pouco tonta, mas na presença de Jesus ela comeu. E agora o milagre que estava, o problema que estava do lado de fora, agora aconteceu o milagre do lado de dentro, e a notícia do lado de dentro vai sair para fora, e todos vão saber que Jesus opera milagre na casa do príncipe da sinagoga. Esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Mas não bastante isto, uma mulher que Lucas no capítulo 7 está relatando que ela está saindo da cidade com o seu único filho, porque o seu marido já tinha morrido. O texto não fala o nome dela, mas atribui ao nome da cidade, a viúva de Naim. Naim era uma cidade pequena que até agora não tinha recebido a visita de Jesus. Mas quando Jesus chegou na cidade, chegou para fazer um milagre extraordinário. Quando Jesus chegou na cidade, chegou para fazer um milagre inédito na cidade. Quando o cortejo estava saindo, quando o funeral estava saindo da cidade, ela contratou flautista, ela contratou as carpinteiras, ela contratou o sacerdote, ela contratou os carregadores de mortos. Mas quando estava saindo da cidade, o coveiro do outro lado de fora, esperando o menino para ganhar dinheiro, para lucrar neste velório, Jesus estava entrando dentro da cidade. Quando aquela mulher chegou no limite dela, quando ela chegou no limite do portão, Jesus entrou dentro da causa, entrou dentro da cidade, entrou no problema que estava havendo em Naim. Naim estava em luto, mas Jesus estava trazendo a vida para dentro de novo, estava trazendo a alegria. E nesta noite eu quero profetizar na tua vida, aquilo que parecia ser tristeza na tua vida, aquilo que parecia ser frustração e derrota, Jesus vai
vai mudar. Jesus vai mudar para um pranto de alegria, para um pranto de vitória na tua vida. Jesus vai reverter esta situação, este problema que está havendo com você. É noite de vitória. Eu quero declarar vitória na tua vida. Eu quero declarar milagres. Só os que recebem, levanta a mão lá em cima e dê um glória a Deus. Amados e queridos, Jesus toca no menino, e Jesus faz o cortejo da meia volta, faz o funeral da meia volta, e voltar de novo do sentido que eles saíram da casa chorando. Eles saíram debaixo de choro, de pranto, de perda, mas estão voltando de novo com a restituição do menino. O menino andando, o menino caminhando, o menino se alegrando. Jesus entrou na cidade de Naim para mudar a cidade de Naim. Esse é apenas um dos milagres de ressurreição que Jesus fez. No capítulo 11 de João, a Bíblia vai dizer que o seu melhor amigo está doente. Marta e Maria mandam chamar ele. Jesus está na Pérea, está operando milagres, maravilha. E quando manda chamar ele, ele disse: fique tranquilo que esta enfermidade não é para a morte. Se Jesus falou, se Jesus declarou, irmão, fique tranquilo. Se Jesus parafraseou que a vitória vai ser vitória, irmão, pode estar chorando, pode estar pranteando um luto, Jesus chega para mudar a situação. Jesus chega para reverter a situação. Quando Jesus fala, o seu amigo já está sepultado 4 dias. Jesus diz para sua irmã Marta e Maria, diz: aonde você colocou? No capítulo 11 eles choram, mas no capítulo 12 de João vai ter festa, vai ter alegria. Irmãos, fique tranquilo, é apenas um capítulo, vai passar na tua vida. Fique tranquilo, é só um momento, vai passar na tua vida. Irmãos, é só um capítulo. Deus está dizendo: vou mudar o capítulo da história. No capítulo 11 eles choram, mas no capítulo 12 está tendo festa, está tendo unção, oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui para dizer para você: vou mudar a cena, vou mudar o capítulo. O amigo estava morto, Jesus chega até o túmulo, pede para remover a pedra, e alguns diziam: Jesus já cheira mal, mas amigo que é amigo não deixa o outro para trás. Pode estar cheirando mal, pode ter gente falando mal do amigo, mas amigo que é amigo não é colega. Colega, quando alguém se queixa de nós, a gente abandona rapidamente, a gente pega uma antipatia, mas Jesus não pega antipatia. Jesus, ele ainda considera Lázaro como amigo, mesmo estando dentro de um sepulcro. Dá para você valorizar amizades, dá para você valorizar relacionamento, porque Jesus valoriza relacionamentos, Jesus valoriza a amizade verdadeira. Ei, Lázaro estava morto, já estava dentro da eternidade. Jesus vai orar ao Pai, vai rogar ao Pai, e sempre Jesus diz: Pai, o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me atende. E quando o Pai dá um sinal, o Espírito Santo aquece o coração de Jesus, Jesus dá um grito: Lázaro, sai para fora. Irmãos, a voz, o nome é Lázaro, não é o sobrenome. Jesus chamou Lázaro dentro da eternidade. Lázaro, ao comando da voz de Jesus, irmãos, ele sabe quem é o colega. Ele ouviu a voz do pastor e sabe, porque ele é ovelha, ele é discípulo de Jesus, ele aprendeu aos pés de Jesus, então ele sabe. Irmãos, dentro da eternidade estava Isaías, Abraão, Isaac, Jacó, estava todos os patriarcas, os profetas menores, os profetas maiores, estava o salmista, estava tudo dentro da eternidade. E um dia eles estavam, eu posso imaginar eles relatando: um dia os nossos olhos verão o Messias, um dia nós veremos Jesus. Eu quero conjecturar aqui, irmãos, pensa, Lázaro ouvindo o grito dizendo: ei, aquele que vai lá em casa, aquele que posa lá em casa, aquele que passa lá em casa e nos ensina a palavra, está me chamando. Se Abraão e Isaac fossem perguntar: quem está te chamando? O Messias a qual tanto vocês relatou, a qual tanto vocês apontou, eu sou amigo íntimo dele. Só que para aqui, meus senhores, minha senhora, Lázaro não estava morto? Lázaro não estava dentro da eternidade? Tinha passado para outra vida? Tinha. Só que Lázaro
respeita e ouve e responde à voz do comando de Jesus. Agora tem gente viva que não consegue responder, não consegue respeitar a voz do comando de Jesus. Irmãos, Lázaro somente ouviu e acatou e respeitou. Abraão o que estava guardando o seio de Abraão, o que ele estava guardando, tem que pedir licença. Lázaro, dá licença, seu Abraão, eu tenho que passar. Porque o que me chama é maior que o Senhor. O que me chama é maior que o Senhor. E Lázaro tem que sair para fora. Eu não sei como ele saiu, se ele saiu pulando, se ele saiu rolando, se ele saiu correndo. Eu só sei que Jesus trouxe Lázaro da eternidade para a vida de novo, terrena e terrestre. Jesus vai trazer à existência aquilo que não existe, para chocar, para parar. Só quem recebe e acredita que Jesus vai criar situações para te abençoar nesta noite. Oh, meu Deus do céu! Fugia fora do controle dos judeus, porque depois de 4 dias, a cultura diz que nenhuma alma, nenhum espírito poderia responder e não poderia atender. Mas Jesus veio para quebrar os paradigmas. Jesus veio para quebrar o protocolo da cultura e dizer: eu posso trazer à existência aquilo que eu quero. Nada é impossível para mim. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 1, verso 37, porque para Deus não há nada impossível. Se o teu problema você está achando que é impossível, para Deus não é impossível. Se você está achando que a tua dificuldade está sendo difícil para você, para Deus não é impossível. Deus vai reverter a situação da tua família, da tua casa. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Crendo você ou não crendo. Terceiro milagre poderoso. E eu pensei, poxa vida, eu acho que os apóstolos fizeram muito mais milagre que Jesus, pelo tempo extensivo. Atos dos Apóstolos, acho que relatou mais milagre. Atos dos Apóstolos só relata 2 ressurreições, uma com Paulo e uma com Pedro. Atos dos Apóstolos, eu pensei, deve ser que tem muito mais milagres que Jesus. Ele só tem 26 milagres poderosos. Paulo talvez pode ser extensivo em carta, 3 epístolas, mas Jesus ainda dispara com muito mais milagres. Jesus dispara com muito mais ressurreição. Não bastando isso, Jesus vai além, irmãos, porque Jesus com 3 anos e meio, a medicina ficou de ponta cabeça com Jesus. Porque se um médico grego ou egípcio ou da Síria viesse trabalhar em Israel, não adiantava abrir consultório lá, porque Jesus estava lá. E se os médicos perguntavam assim: aonde que esse Jesus se formou? Aonde que esse Jesus ganhou seu CRM de médico? Aonde que Jesus adquiriu? Os homens daquela época iam dizer: olha, não adquiriu em nenhum lugar. Eu só sei que a profissão dele é carpinteiro. Carpinteiro só mexe com madeira ou com pedra, porque na linha teológica diz que carpinteiro naquela época poderia mexer com pedra e também com madeira. Mas eu não quero me deter nesse assunto. Eu quero saber que Jesus é o médico dos médicos. Doenças raríssimas, como hidrópico de Lucas capítulo 14, é uma doença no sangue. Jesus curou uma doença no sangue, que ela era externa e uma interna. Com a medicina daquela época, o hidrópico não tinha cura, irmãos. Era como se fosse uma leucemia no sangue. Era como se fosse um câncer no sangue. Quando os homens trouxeram e disseram: essa doença vai ser impossível Jesus curar. Hidrópico, Lucas capítulo 14. Quando vão levar para Jesus, Jesus só levanta a mão. O sangue que estava dando problema começa a ser um sangue novo dentro daquele homem. E quando levaram para o diagnóstico, aquele homem estava curado. Doenças até que a medicina daquela época não conhecia, Jesus estava curando. Então o que é o câncer para Jesus? O que é o coronavírus para Jesus? Não é nada. O que é o AVC para Jesus? Não é nada. O que é a AIDS para Jesus? Não é nada. Ele ainda cura ainda. Ele cura ainda. Ele opera sem deixar sinal. Ele opera sem deixar cicatriz. Ele opera ainda dentro do ser humano, o corpo físico limitado do ser humano. Mas Jesus, ele chama 12 homens para lhe acompanhar. Irmãos, eu não sei como foi a conversão de Lucas. E não me pergunta,
Mas eu creio, quero imaginar que Lucas disse, o que eu vou fazer sendo médico dentro de Jerusalém? Se tem um mestre, um rabino, aonde ele passa, cura tanta gente. Não tem como, não tem razão. E qual que é a oportunidade, a proposta? Qual que é a oportunidade? É seguir a Jesus. Então a gente vê um médico seguindo Jesus. A gente vê um médico escrevendo para Paulo, porque não tinha mais condição de ser médico quando conheceu os milagres e os sinais. Hoje dá, irmãos. Hoje eu respeito todos os profissionais da medicina que estudaram, conhecem da ciência do corpo humano, mas naquela época não, irmão, não dava. Aconteceu uma explosão de milagres por toda a Galileia, por toda a Judeia, e foi se espalhando para Antioquia, foi atingindo até Roma esses milagres, esses sinais de Jesus. Jesus ainda cura, Ele é o mesmo, não mudou. Jesus cura no presente. Jesus tem a cura para você. Jesus tem um milagre para você. Jesus tem um milagre para esta situação. Fique tranquilo, que doenças vão desaparecer nesta mensagem. Amados, Jesus, no terceiro ano e meio que ele está quase terminando, finalizando as suas missões, a sua jornada na terra, quando ele está finalizando, ele chama os discípulos e fala para os discípulos, olha, vamos comigo, vamos fazer a última ceia, vamos comer a ceia. E quando eles vão comer a ceia, eles vão para um lugar chamado cenáculo, parte de cima, parte superior. Jesus está encerrando agora com os discípulos, e essa parte final de Jesus é o que me toca, irmão, é o que me comove. Jesus, ele veio para ser o quê? O sacrifício, o que está escrito no texto áureo de João 3,16, que ele amou, Deus amou a humanidade de tal maneira que entregou o sacrifício, que é o Filho, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele tem que ser oferecido como sacrifício, mas só que não tem sacerdote à altura para apresentar Jesus. Jesus está tomando a última Santa Ceia. Jesus vai chamar agora os seus discípulos e vão tomar a última Santa Ceia. Jesus está dizendo, no meio de vós tem um traidor que estava se relacionando com Anás e Caifás, dois sacerdotes daquela época. E esses sacerdotes, eles não serviam para apresentar Jesus. Eles não tinham como apresentar, por quê? Eles perseguiam Jesus, eles não gostavam de Jesus, eles odiavam. Como que um sacerdote pode apresentar um sacrifício se ele odeia o sacrifício? Não, você não entendeu, mas deixa para lá. Amém? Então, eles não poderiam apresentar. Então, o próprio Jesus tem que se vestir de sumo sacerdote para apresentar ele mesmo como sacrifício. Jesus não é só o sacrifício, ele também é o sumo sacerdote. E quando Jesus fala que tem um traidor que estava se relacionando com Caifás e Anás, era Judas Iscariotes. Judas Iscariotes sai depressa do cenáculo. O cenáculo ficava na parte superior de todos os ambientes. E esse cenáculo era emprestado ou alugado para certos eventos. Naquela época, pessoas que vinham, estrangeiros que vinham e queriam fazer uma ceia em particular com aqueles que eles amavam, com família. Então Jesus, com aqueles que ele amava, estava tomando a Santa Ceia. Só que Jesus vai chamar os discípulos para descer. Vai dizer assim, vamos descer do cenáculo? O reflexo que aconteceu no céu está acontecendo na terra. O que é? Alguém no meio dos seus está se rebeliando, como Satanás se rebeliou no céu. Tem alguém que desceu mais depressa. Não foi João, não foi Pedro, não foi Tiago, foi o próprio Judas. Quando Jesus disse assim, vai Judas, o que tu tem de fazer, faça às pressas. O diabo foi lançado às pressas do céu, com a terça parte. Note que Judas sai rápido. Jesus desce com Pedro. Quando desce com Pedro, Jesus está dizendo, eu roguei ao Pai, Pedro, para que o diabo não se iranda, não peneira e não te mata. Jesus está intercedendo por Pedro e está dizendo, vamos levantar mais uma intercessão, vamos levantar mais uma oração, Pedro, porque o diabo está furioso nesta noite, o diabo está endemoniado nesta noite. Essas são as minhas palavras, o texto não diz, mas era como Jesus queria falar para Pedro, alertar Pedro. E o que Jesus fala? Vamos cantar um cântico. Jesus, depois da Santa Ceia, sabendo que ia ser traído, sabendo que ia ser morto, sabendo que ia ser condenado, Jesus ainda estava adorando, cantando com os discípulos um hino de vitória. Será que você pode adorar, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo na prova? Ainda Jesus estava adorando com os discípulos.
Eu vim para pregar a Bíblia nessa noite. Irmãos, quando Jesus chama os discípulos, diz, vamos em especial, Pedro, Tiago e João, vamos até o Getsemane. Getsemane, o significado de Getsemane, lugar da prensa, onde se espreme as azeitonas de algumas oliveiras antigas que tem lá dentro do jardim. Esse jardim dava também perto do templo. Jesus está indo com Pedro, Tiago e João. E quando está indo para dentro do jardim, irmãos, Jesus fala assim, ficai-vos aqui. Ficai você, Pedro, Tiago e João, ora aqui. A um tiro de pedra, Jesus vai orar distante um pouquinho deles. E Jesus, quando começa a orar, começa o quê? Começa a ter o seu corpo começa a reagir de uma forma diferente. Começa a suar sangue e suor. E nesse momento que ele está suando sangue e suor, eu aprendo algo aqui. Aonde o primeiro homem e a primeira mulher caiu? Foi dentro do deserto? Não. Foi dentro do oásis? Não. Foi dentro do jardim. Jesus disse, a guerra que o diabo fez, o problema que o diabo fez dentro do jardim, estou eu entrando dentro do jardim e com meu sangue, estou restituindo o primeiro casal, estou eu restituindo a família de novo, estou eu restituindo o homem que perdeu a glória. Não, você não entendeu. Não, você teria adorado. Amados, o homem perdeu a glória, perdeu a intimidade e o relacionamento dentro do jardim. Mas dentro do jardim, Jesus está de novo ligando, está conectando de novo o homem de novo. Só que quando Jesus vai até os discípulos estão dormindo. Porque estava no sono, estava cansado, estava fraco. Aí Jesus vai mencionar uma palavra para eles, vai dizer assim, olha, acordai-vos. Não dá para vocês poder guardar uma hora comigo, guardar este momento, mas eles não conseguem. Porque Jesus vai mencionar uma palavra, vai parafrasear para eles, vai dizer assim, a carne é fraca, mas o espírito está forte. O espírito está forte. Jesus não queria saber do problema, do pecado da carne. Jesus queria crente com espírito forte, crente cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus sabia que a carne era fraca. Jesus volta de novo a orar, mas eles não conseguem orar. Por quê? Estão cansados, estão fracos. Isso que o pecado faz, enfraquece o homem, faz o homem cansar, faz o homem não ter mais força para buscar a Deus. Mas Jesus está intercedendo por eles. Jesus vai agora mencionar para o Pai, dizer assim, Pai, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Quando Jesus está falando isso, Jesus vai mencionar depois outra palavra. Vai mencionar ao Pai, dizendo assim, mas todavia seja feita a tua vontade. Quando eu olho para isso, todos os homens que foram condenados pela cruz, a família tinha vergonha. E Jesus não queria envergonhar o céu, por causa do meu pecado e por causa das minhas culpas, por causa das minhas transgressões. Mas só que quando ele olha para a humanidade pobre, miserável, ele fala assim, Pai, seja feita a tua vontade. Eu sei que o céu vai ficar envergonhado, eu estar nu, despido, mas eu vou passar por este processo. Então, primeiro o sangue de reconciliação da igreja, da família, do ser humano, caiu no jardim. O jardim está sarado agora, o jardim do Getsemane. Mas só que quando Jesus se levanta e vai próximo dos discípulos, Judas Iscariote, junto com os soldados pretorianos, soldados romanos, entra dentro do jardim. E junto com Judas vem o aluno do sumo sacerdote, vem o servo do sumo sacerdote, chamado Malco, entra junto. Irmãos, quando ele entrou junto, quando ele tentou tocar em Jesus, foi próximo de Jesus, Pedro se levantou num tom irônico, num tom de maldade, e puxou da espada e deu na orelha de Malco. E quando cortou a orelha de Malco, Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, com o ferro fere, com o ferro será ferido. Não ensinei tais coisas assim a você. Jesus, antes da orelha de Malco cair, o sangue de Jesus tinha caído primeiro. Porque depois do jardim do Éden, que Eva e Adão caiu, aconteceu o primeiro homicídio. Qual foi o primeiro homicídio? Caim matou Abel. E o segundo homicídio agora, aos olhos de Jesus, estava quase acontecendo. Só que Jesus está dando livramento da morte para alguém que entrou dentro do jardim. Por quê? Do lado da orelha existe uma veia chamada, acho que é a veia aorta, se não me foge a memória. Se a faca tivesse pegado na veia aorta, tinha matado o servo do sumo sacerdote. Só que Jesus estava na oração e o livramento foi grande.
Então, Malco não morre. Jesus cata a orelha de Malco, coloca de novo, dando direito a ele ser sacerdote, dando direito a ele ser reconciliado com o templo, dando direito dele viver os sonhos, os projetos, o propósito na vida dele. Jesus agora é pego, levado para a casa de Caifás e Anás, e ali ele é esbofeteado. No dia seguinte, passando pela fortaleza de Antônia, no dia seguinte, agora ele vai ser interrogado por Pilatos. Pilatos interroga ele, manda para Herodes. Herodes devolve de novo, diz: é contigo, Pilatos. É contigo, faça o que tu fazer, está tudo bem. E agora Pilatos, sabendo que Jesus só fez o bem, sabendo que Jesus só operou maravilhas por intermédio da sua mulher, que falou para ele e alertou ele, Pilatos agora vai tentar parar o propósito da redenção, dizendo para o soldado, para o bárbaro, para o cruel, dizendo assim: prepara a azorrague com 12 pontas, prepara a azorrague, porque esse Cristo vai ter que desistir deste plano, vai ter que desistir de fazer tal coisa, porque ele está dizendo que é o rei dos judeus, sendo que tem 2 governos, e tem um imperador ainda. Irmãos, Jesus não desistiu do propósito da redenção. Jesus, quando ele foi julgado, a redenção foi tão grande que o maior cruel, o maior bárbaro daquela época, chamado Barrabás, está sendo absorvido e Jesus está sendo condenado. Quando Jesus está sendo condenado, pega isso aqui, a azorrague com 12 pontas, 6 pontas da azorrague era de osso e 6 pontas de chumbo. E ela, agora, quando Pilatos diz condenado está, e vai levar ele para o pátio da crueldade, da dor, vai lançar a primeira chicotada. A primeira chicotada já abre, no corpo físico, já abre feridas, rasgos, mas Jesus não desiste. Na terceira chicotada, Jesus não desiste. E eu aprendo algo que está escrito em Isaías 53, no verso 5. A Bíblia vai dizer: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus está apanhando para trazer paz para nós. Por quê? Porque o homem estava condenado, o homem estava sentenciado, mas Jesus está apanhando sem dever nada. E Jesus apanha 39 menos uma, que dá ao total de 469 chicotadas no corpo, ao ponto de abrir, rasgar todo o corpo humano. E todo o corpo humano está sangrando agora. E para isso Jesus está sendo o sumo sacerdote. Por quê? O sumo sacerdote tinha que se banhar em sete águas limpas. 7 águas purificadas, depois ser envolvido num banho de mirra. Jesus está passando pelo segundo processo de purificação para ser sumo sacerdote e sacrifício ao mesmo tempo, para você entender, para trazer paz para a igreja. Não bastando isso, sabe o que vai fazer? Eles vão trançar um espinho, uma vara de espinho, vão trançando, vão colocar na cabeça de Jesus e vão bater com uma cana. Por que está batendo com uma cana? Porque quando o homem pecou no jardim, no capítulo 3, no verso 17 e 18, diz que a terra nasceria abrolhos e espinho. Então a terra ia ser infrutífera, a terra não tinha condição, porque os espinhos iam ferir o homem, o espinho ia enroscar o homem ia ficar preso a espinho. O espinho, quando fala espinho, fala de pecado. O homem ia ficar preso aos espinhos, mas glória a Deus. Jesus suporta, no capítulo 3, 17, Jesus suporta a canada na cana, porque a cana trilhada não se quebrará. Ele suporta a canada, por quê? Para você ter uma mente de Cristo, para você ter uma mente, que o que está escrito lá em Romanos, capítulo 12, no capítulo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimente
qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então Jesus está derramando o terceiro sangue na cabeça, para aquilo que está escrito também em Eclesiastes, capítulo 9, verso 8, que não lhe falte o óleo sobre a tua cabeça, para que você não esteja dardo do maligno, para que você não tenha pensamentos de derrota nem de fracasso, para você ter uma mente de um campeão, de um vitorioso. Jesus porta essa coroa de espinho na cabeça. Terceiro sangue. Jesus agora vai sair pela via dolorosa, pela praça, com uma travessa de uma madeira, para ir até o Calvário, por mim e por você, e ele está atravessando. Muitos estão zombando, muitos estão cuspindo, muitos estão empurrando Jesus, mas Jesus consegue sair do lado de fora da cidade, e do lado de fora ele está no Gólgota. Quando ele está no Gólgota, eu já estou terminando, quando ele está no Gólgota, sabe o que vai fazer? Vão emparelhar essas duas madeiras numa forma de cruz. Cruz naquela época era maldição, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Mas o que está escrito em Colossenses, capítulo 2 e verso 14, nós tínhamos uma cédula de culpa, e ele vai riscar, e ele vai cravar na cruz do Calvário esta cédula de culpa. Colossenses capítulo 2 verso 14, a cédula de culpa que estava sobre nós, ele vai o quê? Vai carimbar na cruz e dizer, está pagado. Só que quando ele está agora sobre a cruz, ele não pode morrer asfixiado. Então o que vão fazer? Vão começar agora a martelar com cravos a mão direita e a mão esquerda de Jesus. E sobre a mão de Jesus vai começar a jorrar sangue. A mão poderosa, as mãos milagrosas que curou, que tocou nos olhos do cego. Agora Jesus está recebendo cravos nas mãos. Para quê? Para que, quando fala de mão, fala de autoridade e de poder. Em Marcos capítulo 16, verso 18, Jesus disse assim, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus te deu autoridade para você colocar a mão nessa enfermidade e todos serão curados. Em Atos capítulo 19, verso 11, a Bíblia vai nos dizer que sobre as mãos de Paulo, Jesus operava milagres extraordinários. Oh, aleluia, eu quero terminar. Então, sobre as mãos, Jesus está dando autoridade sobre o sangue das mãos, quarto sangue. O quinto sangue é sobre os pés. E quando fala de pés, fala de missão. Jesus estava dizendo, os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Os teus passos, quem andava no mundo não anda mais, quem andava na mentira não anda mais, porque o sangue dos pés de Cristo nos deu condição de entrar dentro do santuário e adorar a Deus. Os teus pés não te levam mais você para a perdição, os teus pés não te levam você mais para o erro, os teus pés vêm adorar a Deus na congregação do justo. Terminando, irmãos, não bastando, Jesus não morria, Jesus não se entregava. Em cima da cabeça dele tinha uma placa escrita em hebraico, escrito isso, Rei dos Judeus. Jesus Cristo Nazareno, Rei dos Judeus. Estava em hebraico, latim, e estava também em aramaico isso, para todas as nações. Jesus estava exposto para todas as nações, para todos os povos, para todas as línguas. E os que estavam embaixo de Herodes, Pilatos não faz tais coisas, mas Pilatos fez. Terminando e encerrando, uma lança, porque todo o sacrifício era ferido por um tutelo, mas não, Jesus não tinha como receber um tutelo, porque está na cruz da condenação. Então eles pegam uma lança, pastor Gilberto, uma lança e encrava de baixo para cima até acertar o coração. E quando eles lançam a lança, o soldado lança, sai água e sangue na lança. Quando fala de água e sangue, fala assim, trata de Velho e de Novo Testamento. Jesus estava dizendo, eu cumpri os mandamentos, eu cumpri a lei, para trazer a graça infinita. Sai sangue e atinge o coração. Para quê? Para a igreja ter o coração de Cristo, para ter o quê? O raciocínio de Cristo, para agir como Cristo agiu. Não bastando, terminou o sexto sangue. Jesus agora grita, diz, está consumado. Entrega o Espírito ao Pai. Quando ele entrega o Espírito ao Pai, recolhe o corpo dele. É sexta-feira, recolhe e leva para o túmulo de José de Arimateia. Quando está lá para receber, não tem como fazer uma preparação de um funeral, porque está tendo terremoto, está tendo chuva, o dia está negro, o dia está mau. Então eles fazem rápido, pastor Gilberto, eles enrolam num pano Jesus e coloca no túmulo. Eu falei que é 7 sangue, né? 7 sangue poderosos. Sabe o que acontece quando eles colocam no túmulo?
Jesus, ele envolto naquele pano, todo o sangue de Jesus fica no pano. E eu aprendo que é um plano de fundo de Jesus. Eu aprendo que é o cenário da vitória da igreja. Quem recebeu foi um tecido, pano construído por homens. Não recebeu na túnica, não recebeu lá no pano que os soldados estavam brigando embaixo. Mas foi um pano trazido, não sei quem trouxe esse pano, qual que foi a família, qual que foi o ser humano que trouxe esse pano. Mas enrolou Jesus, e quando enrolou, aquele pano recebeu todo o sangue de Jesus. E eu coloquei um nome neste pano, é o manto da graça, que tampa toda a vergonha do ser humano, que tampa eu e você. O que está escrito lá em Romanos capítulo 8, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, de toda acusação do diabo, de todo levante do diabo. O sangue de Jesus é poderoso para te dar vitória. Jesus agora está preso por uma pedra no sepulcro. Tem 2 soldados. Só que a cruz não segurou Jesus, o inferno não segurou Jesus, a morte não segurou Jesus, nem a pedra que estava no túmulo não segurou Jesus, nem os soldados que estavam no túmulo fazendo a guarda segurou Jesus. Só que Jesus, ele vai ressuscitar, morreu como cordeiro, foi entregue pelo sumo sacerdote Cristo, e agora ele vai ressuscitar como leão da tribo de Judá, para dizer, já foi perdoado, já foi pago a culpa. A vitória agora é da igreja, a Assembleia de Deus. A vitória é do povo de Deus, porque o sangue de Jesus garante vitória. Mas vou terminar, calma aí. O inferno ainda vai ter a sua consequência de culpa. Então Jesus vai perguntar, pelo intermédio da voz de Paulo, pela revelação de Paulo, que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55, dizendo assim, Jesus vai fazer uma pergunta para a morte. 1 Coríntios 15, 55, morte, aonde está o teu aguilhão? Morte, aonde está o seu aguilhão? A morte não sabe responder, porque toda a autoridade foi dada para ele, foi dado nos céus e na terra para ele, e no inferno. Jesus vai fazer a segunda pergunta, por revelação do apóstolo Paulo. Vai dizer assim, inferno, aonde está a tua vitória? Ah, não, você não entendeu. Não, você teria dado glória a Deus. Todo o controle da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério, está na mão do Cordeiro, está na mão de Cristo. E termino. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, vai dizer, porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que é a igreja, é poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Nesta noite, Jesus está dizendo, fique tranquilo, todo mal que o inferno ainda está tentando se levantar. O que está escrito em Romanos, capítulo 16, no verso 20, que o Deus de paz em breve esmagará a cabeça da... É o Deus de paz que vai esmagar a cabeça de Satanás, vai calçar o pé da igreja, vai dizer, vamos destruir, vamos detonar o inferno junto. Mas o que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, verso 16, que nasceria um da semente da mulher, que me pisaria a cabeça dessa serpente que tanto atrapalha. Deus está dizendo para você, eu estou no controle da situação, sou eu que ajo na tua vida, na tua casa, e o sangue de Jesus garante vitória sobre você. Se coloca de pé, eu não prego mais, preguei a palavra. Oh glória, oh glória, oh glória. O Ramanto Comanarasub, foi por amor a ti que o sangue foi derramado, foi por causa de você. O sangue de Jesus te dá acesso hoje, e Jesus devolveu de novo a roupa de glória. Hoje você pode falar em mistério, hoje você pode adorar, ninguém pode te proibir de te adorar, porque Cristo venceu por nós, Cristo deu a vida por nós, Cristo ainda continua trabalhando, Cristo continua à direita de Deus Pai, intercedendo, orando, Cristo ainda continua do lado do Pai. Cristo continua te abençoando, amém e amém. Posso orar, pastor Gilberto? Eu vou orar, eu sei que ninguém pode vir à frente ainda, pelas normas, pelas regras, mas saia daqui na certeza
que você foi comprado pelo sangue. Saia na certeza que o sangue de Jesus te garante vitória. Talvez você chegou aqui pisado, humilhado, cansado. Jesus está dizendo: você tem razão e motivos para me adorar, porque é só uma questão de tempo, vai passar. E estou eu dando vitória para a minha igreja, estou eu dando vitória. Deus está dizendo: antes que acabe este ano, eu estou dando vitória para pessoas aqui. Alabadara subia. Você não vai ficar debaixo de vergonha nem de humilhação de homem, porque quem te chamou foi Cristo. Cristo te garante a vitória, porque nenhuma ferramenta contra ti vai prosperar. Ninguém tem o poder de te humilhar, de te rebaixar, de dizer que você não é nada, porque Cristo é o autor e consumador da fé. E Cristo está dizendo para você: minha filha, viva como um campeão, como um vencedor. Porque Salmos 24, no final vai dizer: abri os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E a pergunta vem: quem é este o Rei da Glória? É o Deus forte e poderoso, que vence batalha por mim e por você. Cristo não perde batalha. A tua batalha, a tua guerra, esta causa está na mão dEle. Está na mão dEle. Oh, aleluia. Se coloca, levanta a tua mão para cima. Levanta a tua mão para cima em sinal de vitória. Eita, marabadará, subriandará, manácia. Meu Deus do céu, esta causa é uma causa de vitória. E eu oro, querido Deus, querido Pai, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Meu Deus, o teu sangue nos garante livre acesso a entrar na tua presença e te adorar, Jesus. Muitos que vieram aqui, Senhor, venha sair de ponto de vitória. Meu Deus, venha te adorar e te glorificar pelos benefícios, Senhor, que o Senhor tem feito. Meu Deus, pelas maravilhas que tu tem feito, Senhor. Foi por amor a mim, foi por amor, Senhor, meu irmão, foi por amor, Senhor, a tua igreja. Jesus, este amor infinito, esse amor ágape, meu Deus, que foi lançado, e nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, Jesus. O céu te adora, o céu te adora, a tua igreja te adora. Jesus, eu te louvo e te glorifico. Abençoe e continua abençoando esta igreja. Amém, amém. Abençoe os dizimistas, os ofertantes que ofertou e contribuiu com amor. O véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome é, mais forte que tudo é. Poderoso este nome é, nome de Jesus. Aleluia, nome poderoso. Amém. Obrigado, pastor Adriano. Glória a Jesus. Irmãos, domingo temos 3 reuniões. Pela manhã, às 9 horas, temos a escola bíblica dominical e será servido Santa Ceia também. E 2 reuniões à tarde. A primeira às 18 horas e a segunda às 20 horas com o pastor Felipe Sequinel, aonde nos 2 cultos nós teremos aqui a presença da irmã Lucy Vaz. Venha para adorar a Deus conosco. Será servido a ceia nessas 3 reuniões. E você que deseja ajudar alguém, traga um alimento, traga alguma coisa para ajudar uma família. Temos ali atrás uma cesta que você pode estar depositando na sua chegada. Então lembre, anote, para que você não esqueça de trazer uma ajuda para alguém. Nós temos todos os dias pessoas pedindo ajuda e nós contamos com a sua contribuição. Faça assim com a sua mão. O Senhor nos abençoe e nos guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E a igreja diz: amém. Deus os abençoe. Até a próxima quinta, se Deus quiser e permitir. Traga mais alguém para ser abençoado. Amém.